Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Mateus. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 16. E vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Os irmãos já encontraram, amém? Amém. Está escrito assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o filho do homem? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Uma alegria retornar aqui em Chiapeiro. Tenho estado aqui desde quando o pastor João Pinto era pastor aqui, e lá eu conheci o Osmar quando nós estávamos descascando a batatinha, né, Osmar? E aí o Osmar já foi prefeito 2 ou 3 vezes, 2 vai ser de novo agora. E é uma alegria revê-lo aqui. Nossos queridos irmãos, não vou citá-los para não tantos meus amigos pessoais que aqui estão. Alegria estar aqui com o pastor Edson. O convite do pastor Edson não é convite, é uma intimação. E nós tínhamos alguns compromissos hoje ainda em Porto Alegre, de tarde em Novo Hamburgo. E amanhã pela manhã nós precisamos estar em Porto Lucena, que vai ter a inauguração lá em Porto Lucena do Marco do Pentecostes. E o pastor de Porto Lucena queria que nós estivéssemos lá com o missionário Nito Starangelo hoje à noite. Aí eu liguei para ele, dizendo da sua intimação. E nós cancelamos também os compromissos que tinha em Porto Alegre. E aí nós estamos aqui do Senhor. Fiquei feliz quando cheguei aqui poder ter o pastor Roberto, a irmã Cláudia. Conheci a Cláudia, era Claudinha, era pequenininha, e agora já é mãe, esposa de pastor. Uma alegria para rever vocês aqui. E estar acompanhado do missionário Vila Starangelo sempre é um privilégio. Nós estávamos vindo para cá, muita chuva na estrada, e os irmãos sabem que tem muito buraco nessas estradas. Então a gente tem que tomar um cuidado. E um pouquinho antes aqui, uns 5 quilômetros para cá da entrada, quando pega ali de Santo Augusto para chegar em Chiapeiro, tinha um enorme tronco na estrada, assim. E
Não sei se foi colocado ou não, mas a gente escolheu passar por cima e fez reparar. Mas graças a Deus que não aconteceu nada no carro, mas a gente via que o inimigo ele procura criar ciladas e situações, e graças a Deus que a gente chegou aqui, os irmãos estão reunidos aqui para fazer esse culto de celebração pelos 7 anos de emancipação da igreja aqui em Chiapé. O missionário Vires vinha contando das histórias do seu pai, lá no início da obra. Hoje nós temos templos construídos com ar-condicionado, essas cadeiras confortáveis, mas inclusive ele vinha contando de uma viagem que ele fez com o pastor Jesuíno. Aí o missionário Vires e a irmã Mary, eu acho que porque o Vires era muito arteiro, nas férias mandavam o Vires, quando o menino, lá para o pastor Jesuíno, lá para o Rio Grande. E aí, para ir do Rio Grande até Jaguarão, em estrada de chão. Imagina naquela época furar os 4 pneus do carro, Osmar, em estrada de chão. Qual era a alternativa? Nem borracharia tinha. Era pegar e encher de capim os pneus. Encher os capim de pneu. Então você supõe que os pneus cheios de capim, a velocidade máxima deve ser 5 km por hora, mais ou menos. Então, tempo para ir lá para dirigir um culto e dar uma santa ceia. E muitos desses, conta aí do pastor Edgar, quando o pastor Edgar foi deslocado para ir para o litoral, né? Pinhal, ele ganhou uma bicicleta e um casaco. E aquele casaco iria dirigir culto lá no litoral, o pastor Edgar Machado, e ele dormia nos bancos da igreja. Então vocês vejam, irmãos, que esta obra, misteriosamente, hoje, com 100 anos de presença aqui no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil, hoje, nós somos aí, entre as Assembleias de Deus, em torno de 22 milhões de crentes pentecostais. É o maior movimento pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. E nós estarmos aqui hoje com os irmãos celebrando esse dia, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós louvar a Deus, porque aqui em Chiapeta, aqui na cidade de Chiapeta, aqui está a igreja. Aqui está a igreja estabelecida, tem um pastor, tem um grupo de obreiros, tem as irmãs do círculo de oração, tem o coral. Hoje a igreja ela é honrada, ela é respeitada pelos prefeitos. Nós temos aqui no culto um homem que foi 2 vezes prefeito aqui na cidade, consultor para todas as prefeituras aqui da região, que estima e que preza pela igreja. Nós temos irmãos que estudaram, são advogados dentro da igreja, são médicos, vereadores, até prefeito, deputados e assim. Mas teve época que a igreja era perseguida. Ministro. Mas a igreja, teve época que a igreja foi perseguida. Eu lembro, eu estou com 57 anos, e eu ia no colégio em Carazinho lá, eu sofria bullying, porque eu dizia que eu era da Assembleia de Deus. E eu tenho na minha memória que uma professora, eu acho que deveria ser a 2ª série, ela estava falando em reuniões, e ela perguntou se alguém sabia o que era uma assembleia. Mas ela falando em assembleia de grupo de pessoas. E eu, na minha inocência, eu disse, eu sei. E ela disse, o que é assembleia, Romão? Eu disse, Assembleia de Deus é a nossa igreja. E aquela professora ficou brava comigo e me colocou de castigo por causa dessa minha resposta. Então, para os irmãos verem a concepção que as pessoas tinham com relação à igreja. Os irmãos mais antigos aqui, os pioneiros, sabem dessa realidade.
Mas qual é o mistério, irmãos, que essa igreja cresce, que essa igreja está aqui, que os irmãos vêm lutando há tanto tempo, enfrentando as dificuldades, as lutas, mas os irmãos não negam a fé, os irmãos guardam a fé, vivenciando na dificuldade do dia a dia, muitas vezes com enfermidade no corpo, com problemas entre os entes familiares, lá entre a família. Às vezes os irmãos não sendo compreendidos pelas pessoas, os irmãos ali lutando, mas os irmãos não deixam a Bíblia, não deixam de vir os cultos. Isso é um mistério, é algo espiritual que o entendimento humano não consegue explicar isso. E aqui na palavra que nós temos lido, irmãos, quando Jesus estava com os discípulos, Jesus disse assim: o que dizem os homens que eu sou? Logo que Jesus começou a chamar os seus discípulos, começou a pregar o reino de Deus, a ensinar a palavra de Deus para as pessoas, e Jesus chamou os discípulos e disse para eles, foi buscar um feedback para os discípulos, do trabalho com os discípulos, e disse para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas. E Jesus disse: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Jesus já tinha convivido com eles um certo tempo, Jesus já tinha operado milagres, que eles tinham presenciado os milagres que Jesus tinha feito, mas aí Pedro, que tinha um temperamento forte, que constantemente Jesus precisava estar admoestando Pedro por conta do seu temperamento. E Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, bem-aventurado é você, porque essa manifestação não veio de ti, mas foi o próprio Deus que te revelou. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão aqui nessa noite, para renovar a fé, a confiança dos irmãos, sobre a importância dos irmãos nessa época, porque vocês não tiveram o privilégio de Pedro. Nenhum de nós conviveu com Jesus fisicamente. Nenhum de nós vimos Jesus operar milagre, o morto ressuscitar, o paralítico andar, o cego ver, o leproso ser limpo da lepra. Os discípulos viram isso, nós não vimos. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu e crê. Agora, essa manifestação, essa vontade de crer, de onde vem isso? É a mesma fala que Jesus disse para Pedro. Os irmãos que se converteram ao Evangelho, que têm enfrentado ao longo da vida luta, dificuldade, é um mar de rosa a vida do crente? Não é. Mas há uma força que faz com que os irmãos permaneçam confiando, esperando, que é o Espírito Santo que habita em vós. É o Espírito Santo, porque quando Jesus estava com os discípulos, Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas vem outro Consolador que estará convosco todos os dias. E a presença do Consolador aqui não é para acusar, não é para envergonhar os irmãos, não, mas é para ajudar. Ele é o Consolador, Ele é o ajudador, e Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Agora, irmãos, vocês vejam bem aqui, Jesus falou essas palavras para Pedro e disse: Pedro, sobre esta pedra, que ele estava se referindo a si mesmo,
a Cristo, a principal pedra da esquina, ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre essa, se fosse essa, estaria ligado a Pedro, não, mas ele diz sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós estamos já há mais de 2000 anos depois dessa conversa de Cristo com Pedro. Há mais de 2000 anos depois dessa conversa de Cristo com Pedro. A igreja, depois que Jesus foi levado à morte de cruz e Jesus ressuscitou, Jesus disse assim para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele disse: e esses sinais seguirão os que crerem no meu nome. No meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão outras línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano. Aqui, quando Jesus está falando com Pedro, ele disse assim: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. E ele disse assim: e eu dar-te-ei as chaves do reino de Deus, chaves dos céus. Irmãos, enquanto Jesus estava aqui conversando com Pedro, ainda a chave do inferno e da morte estava na mão do tentador. Estava na mão do tentador. Quando Jesus desceu e ele tirou da mão do diabo a chave do inferno e da morte. Mas Jesus já tinha dado para a igreja antes essa autoridade, dizendo assim: ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As chaves dos céus estão na mão da igreja. As chaves da morte e do inferno estão na mão de Cristo. E qual a promessa de Cristo para a igreja? Ninguém os arrebatará da minha mão. Amém, irmãos? Agora vejam bem, Jesus foi levado à morte de cruz e ressuscitou. E os discípulos agora, eles começaram a pregar o evangelho, se